Fala aí, turma, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos aí de volta com os nossos simulados da prova teórica do Detran, para vocês estarem praticando e se preparando para a prova teórica de vocês, o que é sempre muito importante, tá? Então não deixem de estudar, revisar as matérias e praticar as questões, tá? A prática sempre leva à perfeição e pegando as dicas e os macetes, isso facilita ainda mais a aprovação de vocês, beleza? Então, turma, já deixa aquele like para fortalecer o nosso canal e vamos ver aí a nossa primeira pergunta. A placa de advertência à direita informa aos usuários da via, letra A, sobre restrição de altura controlada do veículo com ou sem carga. Letra B, sobre a restrição de altura limitada do veículo com ou sem carga. Letra C, sobre a regulamentação de altura máxima permitida a um veículo para transitar na área, via ou pista ou faixa. E a letra D, sobre a restrição de altura permitida do veículo com ou sem carga. Qual é a resposta certa da nossa questão? Observem bem. E vamos lá então, turma. A resposta certa aí é a letra B de bola. A placa de advertência informa aos usuários da via sobre a restrição de altura limitada, tá? Que é o nome dessa placa, altura limitada, do veículo com ou sem carga, beleza? Então, se essa foi a sua escolha, meus parabéns. Questão de número 2, turma, diz o seguinte: onde não houver faixa especial para a circulação de ciclistas, onde estes deverão transitar? Letra A, na faixa da direita. Letra B, na contramão de direção. Letra C, junto à linha de bordo em sentido contrário ao trânsito. E letra D, junto à linha de bordo, mas no mesmo sentido do trânsito. Qual é a resposta certa da nossa questão? Observem bem cada uma dessas alternativas. E vamos lá à nossa verificação. Onde não houver faixa especial para a circulação de ciclistas, onde estes deverão transitar? E a resposta foi a letra D, tá? Junto à linha de bordo, mas no mesmo sentido do trânsito. E qual é o nosso breve comentário? Quando não houver faixa especial, ciclovia ou ciclofaixa ou acostamento, os ciclistas deverão transitar nos bordos da pista de rolamento no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, tá? Então fica aí como um reforço aí para vocês. Agora vamos à nossa dica. Prestem bastante atenção. Quando aparecer duas alternativas que começam iguais e entram em contradição uma com a outra, geralmente a resposta vai estar entre uma das duas ou vice-versa. Como assim? Quando começam diferentes e terminam iguais. E o exemplo que eu deixei aí para vocês foi exatamente as duas alternativas da nossa questão, que foi a letra C, que diz aí, ó, junto à linha de bordo em sentido contrário ao trânsito. E já na letra D, começou também igual, dizendo junto à linha de bordo. Observem que eu deixei até sublinhado, certo? Então vocês viram aí que elas estão exatamente iguais uma com a outra, mas no final aí, ó, da letra D entra em contradição com a letra C, que diz, mas no mesmo sentido do trânsito. Então, observou isso aí, turma? 90% das vezes a resposta vai estar entre uma delas duas, beleza? Anote essa dica aí para vocês não virem esquecer e bora partindo da próxima questão. Pergunta de número 3. Qual das placas abaixo adverte o usuário da via da existência adiante de um declive acentuado? Observem cada uma dessas placas e vejam qual é a resposta correta. Prestem bastante atenção.
E vamos lá. Qual das placas abaixo adverte o usuário da via da existência adiante de um declive acentuado, ou seja, de uma descida acentuada? E a resposta foi a letra B, tá? Onde mostra aí o carrinho descendo a rampinha. Então, se essa foi a sua escolha, meus parabéns. Agora vamos ver a placa da letra A. O código da placa é A2B. E por que é letra B no final? Porque o ângulo da seta está para o lado direito, tá? Se caso essa seta estivesse para o lado esquerdo, aí nesse caso o código da placa seria A2A, beleza? E a identificação da placa é curva à direita. Por quê? Pois o ângulo da placa está no ângulo de 120 graus, certo? Placa da letra B, que tem o código A20A, sua identificação é declive acentuado, como a gente viu aí na nossa questão. Agora a placa da letra C, que tem um carrinho subindo a rampinha, o código dela é A20B e a sua identificação é aclive acentuado, ou seja, o carrinho está em uma subida, certo? E a placa da letra D de dado para a gente finalizar, seu código é A19 e a sua identificação é depressão, beleza? Bora partindo da próxima pergunta. Pergunta de número 4, prestem bastante atenção. Quanto às placas de regulamentação, é falso afirmar. Letra A, a orla da placa é na cor vermelha com fundo branco e letras pretas. Letra B, a forma padrão do sinal de regulamentação é a circular. Letra C, a sinalização de regulamentação tem por finalidade alertar os usuários da via para condições perigosas. E a letra D, a sinalização de regulamentação indica proibições e restrições no uso das vias. Qual é a resposta certa da nossa questão? Observem bem cada uma das alternativas. E bora lá, pessoal. Quanto às placas de regulamentação, é falso afirmar. E a resposta é letra C de casa, certo? A sinalização de regulamentação tem por finalidade alertar aos usuários da via para condições perigosas. E observem só, as placas de regulamentação têm por finalidade informar aos usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. Lembre-se disso. Suas mensagens são imperativas e o desrespeito a elas constitui infração, tá? Dica: placas de regulamentação regulamentam, certo? Agora vamos ver isso sobre as placas de advertência. Tem o objetivo de advertir sobre condições com potencial risco existentes na via ou nas suas proximidades. E a dica: placas de advertência, vocês sempre vão lembrar que advertem, tá? Então, só recapitulando aí sobre a dica: placas de regulamentação, lembre-se, regulamentam, e placas de advertência advertem, certo? Então, sendo assim, vamos partindo da próxima pergunta. Questão de número 5. É proibido a todo condutor de veículo. Vejam só, é proibido a todo condutor de veículo. Então vamos lá. Letra A, dirigir o veículo sem acionar o limpador de para-brisa durante a chuva. Letra B, estacionar o veículo sempre em locais permitidos. Letra C, aproximar o veículo da guia da calçada, ou seja, o meio-fio, nas vias urbanas para desembarque de passageiros. E a letra D, transitar em marcha ré sempre em pequenos percursos. Qual será a resposta certa da nossa questão? Observem aí cada uma dessas alternativas e vejam qual é a resposta certa. E aí, já decidiram? Lembrando a vocês, pessoal, no final do nosso simulado, comente aí nos comentários qual foi o seu resultado, quantas questões vocês conseguiram acertar
e de qual estado você está assistindo a esse vídeo. Combinado? Então bora lá. É proibido a todo condutor de veículo o que, pessoal? Estacionar o veículo sempre em locais permitidos? É óbvio que não, tá? Se ele está dizendo que ele está estacionando o veículo em locais permitidos, então não tem nada aí de errado, tá? Então está corretíssimo. Então letra B não é. Na letra C, aproximar o veículo da guia da calçada nas vias urbanas para desembarque de passageiros. Está errado ou está certo isso aí? Está certo, tá? Então não é essa aí a resposta. Transitar em marcha ré, sempre em pequenos percursos. Também não tem nada de errado nessa situação aí, tá? Transitar em marcha ré, sempre em pequenos percursos. Lembre-se disso. Então também não é a letra D. Então a resposta aí foi a letra A. Dirigir o veículo sem acionar o limpador de para-brisa durante a chuva. Isso aí não pode, tá? Então é essa aí a resposta certa, a letra A. E vejam só, se o limpador de para-brisa não está funcionando, por se tratar de equipamento obrigatório, a falta ou defeito do mesmo acarretará multa, infração grave, 5 pontos na CNH e retenção do veículo. Praticamente esse comentário nosso aí é uma dica de prova, tá? Sempre que vocês pegarem uma questão que estiver se tratando de equipamentos obrigatórios, a falta ou defeito do mesmo irá sempre acarretar uma infração grave todas as vezes, beleza? Então já anote isso aí no caderno de vocês, para vocês não virem esquecer, beleza? Então sendo assim, turma, vamos partindo a nossa próxima questão. Agora vejam só o que diz a questão de número 6, prestem bastante atenção. O sinal está verde, mas na transversal um veículo ainda atravessa devagar. Você... Letra A, reduz a velocidade, observa o retrovisor, sinaliza para os outros condutores e aguarda. Letra B, para e grita para o outro condutor. Letra C, freia bruscamente cantando pneu. E letra D, buzina insistentemente e segue adiante. Qual é a resposta certa da nossa questão? Prestem bastante atenção. Observem cada uma delas. E vamos lá então, turma. O sinal está verde, mas na transversal um veículo ainda atravessa devagar. Você, nesse caso, faz o quê? Reduz a velocidade, observa o retrovisor, sinaliza para os outros condutores e aguarda, tá bom? Então essa aí é a resposta certa da nossa questão. E vamos ver as dicas de provas aí, ó, exclusivas do nosso canal. Então acompanhe aí. Primeira delas é, lembre-se das alternativas maiores, tá? Que a gente já comentou, 90% das vezes será a correta, certo? E se liguem só, pessoal, nessa informação aí. Cuidado! Não há necessidade de gritar para outro veículo. Então, o procedimento correto é utilizar a buzina para advertir em breve toque, tá? Nada de toques prolongados, sucessivos ou palavras similares a essa. E o nosso gatilho de eliminação aí nessa questão é quando aparecer na prova de vocês a frase frear bruscamente e buzinar insistentemente, vocês já podem eliminar já de cara, beleza? Vamos partindo aí. Pergunta de número 7, prestem bastante atenção. Mais uma questão aí que cai muito em prova a respeito desse assunto que a gente vai abordar. Em um cruzamento sem sinal, quem deve passar primeiro, tá? Questão aí de normas de circulação. Letra A, o motorista mais apressado. Letra B, o maior veículo. Letra C, o veículo que vem pela direita. Ou a letra D, quem buzinar primeiro. Qual é a resposta certa da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá a nossa verificação.
Em um cruzamento sem sinal, quem deve passar primeiro? E a resposta é a letra C, pessoal, o veículo que vem pela direita, ou seja, o veículo que vem à sua direita, tá? Lembre-se sempre disso. Então, a resposta certa aí foi a letra C de casa. E vamos ao nosso breve comentário. Atenção, a preferência é do veículo que vier pela direita do condutor, assumindo que nenhuma das vias seja rotatória ou rodovia e não haja veículos sobre trilhos. Beleza? Bora à próxima pergunta. Pergunta de número 8, turma, diz o seguinte: o acostamento deve ser usado, letra A, para ultrapassagem, letra B, para emergências, letra C, para estacionar sempre e a letra D como faixa extra. Qual é a resposta certa da nossa questão? Observem bem as alternativas. E vamos lá, o acostamento deve ser usado. E a resposta foi letra B de bola, para emergências, ok? Então, o acostamento nunca deve ser usado para ultrapassagem, cuidado com isso aí. Para estacionar sempre também não se deve estacionar no acostamento. E achar que o acostamento deve ser usado como faixa extra é a mesma coisa que você está dizendo que no acostamento eu posso transitar livremente, e não pode. E se você utilizar a faixa para transitar, para ultrapassar e para estacionar, em cada uma dessas situações vai causar infração de trânsito, certo? Agora, no caso de uma emergência, aí já é outros 500, aí sim, realmente, você pode utilizar o acostamento, tá? Então, vamos ao nosso breve comentário. Olha só, o acostamento é exclusivo para emergências ou para acessar imóveis lindeiros ou conversões, certo? Aí fica aí o que eu comentei com vocês, olha, dica: nunca trafegue no acostamento. Trafegar pelo acostamento gera multa, infração gravíssima multiplicada 3 vezes, de acordo com o artigo 193 do CTB, ok? E outra coisa também, ultrapassar outro veículo pelo acostamento gera multa, infração gravíssima multiplicada 5 vezes, de acordo com o artigo 202 do CTB. Sendo assim, vamos partindo à próxima questão. Pergunta de número 9, turma. Para começar a trafegar, o veículo precisa de muita força e pouca velocidade. Essas são exatamente as características: letra A, da segunda marcha, letra B, da primeira marcha, letra C, terceira marcha ou a letra D, marcha ré. Qual é a resposta certa da nossa questão? Prestem bastante atenção. Vejam aí qual é a resposta certa. E bora lá, vejamos aí se vocês realmente acertaram. Para começar a trafegar, o veículo precisa de muita força e pouca velocidade. Essas são exatamente as características da... E a resposta foi letra B de bola, tá? É da primeira marcha, lembre-se disso, tá? É a primeira marcha que você vai ali iniciar o desenvolvimento do veículo e aonde o carro precisa de muita força, ok? Então, quem escolheu a letra B de bola aí como correta, meus parabéns. E vejam só, pessoal, a primeira e a segunda marcha são consideradas marchas de força. Se você não sabia dessa daí, já anote no seu caderno. Enquanto a terceira, a quarta, quinta e até mesmo sexta marcha são consideradas marchas de velocidade ou marchas de desenvolvimento, ok? Olha só que comentário fantástico, com informações aí cruciais para facilitar na aprovação de vocês e também sendo utilizado com certeza nas aulas práticas de direção veicular. Isso é muito importante vocês terem
essa noção aí, beleza? Bora partindo da próxima pergunta. Questão de número 10. Que ação o condutor não poderá realizar nas interseções e suas proximidades? Letra A, conduzir o veículo com atenção redobrada. Letra B, efetuar manobra de ultrapassagem. Letra C, manter uma distância de segurança dos demais condutores. E letra D, observar a velocidade regulamentada para a via. Qual é a resposta certa da nossa questão? Será a letra A, B, C ou a letra D? Prestem bastante atenção. E vamos lá. Que ação o condutor não poderá realizar nas interseções e suas proximidades? E a resposta foi a letra B de bola. Efetuar manobra de ultrapassagem, ok? Então, se essa foi a sua escolha, meus parabéns. Pergunta de número 11. Quais são os efeitos da poluição sonora no ser humano? Letra A, aumento da audição. Letra B, estresse, irritabilidade e cansaço. Letra C, mais foco e atenção ao dirigir. E a letra D, todas as alternativas estão certas. Qual é a resposta certa da nossa questão? Prestem bastante atenção e cuidado aí com a pegadinha, hein? Então observem bem. E vamos lá. Quais são os efeitos da poluição sonora no ser humano? Quem pegou a minha explicação que eu falei, onde na maioria das vezes a resposta vai ser a letra D, quando aparece esse tipo de alternativa aí, não foi nesse caso, tá? Então quem escolheu a letra D aí como correta está errado. Por quê? Porque a letra A e a letra C estão contraditórias com o que diz a questão. Vou até voltar a ler aqui de novo para vocês entenderem bem. Quais são os efeitos da poluição sonora no ser humano? Esses efeitos da poluição sonora no ser humano, isso traz algo positivo ou negativo para a pessoa? Traz algo negativo. Então, na letra A e na letra C, está dizendo como se trouxesse algo positivo para a pessoa, tá? Pois ela diz que dá aumento da audição, né? E mais foco e atenção ao dirigir. Então, a letra A e a letra C estão erradas. Então, automaticamente não poderia ser a letra D, que diz que todas as alternativas estão certas, tá? E foi como eu expliquei para vocês anteriormente. E isso é 90% das vezes, não é sempre. Então, fiquem ligados nisso aí, tá? Então, a resposta certa aí foi a letra B, que diz estresse, irritabilidade e cansaço. Bora seguindo a próxima questão. Vamos lá, questão de número 12. O excesso de velocidade aumenta. Letra A, a segurança de todos. Letra B, o risco de acidentes. Letra C, o conforto exclusivamente e agilidade para chegar ao destino. E a letra D, a economia. Qual é a resposta correta da nossa questão? Observem as alternativas. E vamos lá. O excesso de velocidade aumenta o quê? A segurança de todos. É óbvio que não. Então, não é a letra A a resposta certa. A letra B, o risco de acidente. Já nesse caso, sim, aumenta o risco de acidentes, o excesso de velocidade. Tá bom? Então, a resposta certa aí foi a letra B de bola. Mas vamos ver a letra C. O conforto exclusivamente e a agilidade para chegar ao destino. Pessoal, cuidado que essa alternativa aí é pegadinha, ainda mais pelo fato de aparecer a palavrinha exclusivamente. Então já fiquem ligados e anote no seu caderno. E para finalizar, pessoal, a letra D, que diz a economia, ou seja, o excesso de velocidade aumenta a economia. É óbvio que não, tá? Só aumenta o consumo de combustível, certo? Então a resposta certa realmente
foi a letra B de bola, o risco de acidentes. E vejam só, velocidade alta reduz o tempo de reação. E a dica, respeite os limites. Então, se você está circulando numa via onde a velocidade máxima, por exemplo, é de 90 km por hora, respeite o limite da velocidade, tá? Nunca se pode ultrapassar o limite da velocidade. Ou você vai circular ali no limite máximo ou um pouco abaixo do limite máximo, sempre visando a segurança e sempre observando o tráfego de trânsito ali na via onde você está circulando, tá? O que vai definir se você vai conduzir um pouco perto da velocidade máxima ou um pouco abaixo da velocidade máxima. Vamos lá, agora a questão de número 13, prestem bastante atenção. Você perdeu a saída da rodovia. O que fazer? Letra A, seguir até o próximo acesso sem frear ou cortar pela direita de forma perigosa. Letra B, parar no acostamento e dar ré. Letra C, cruzar a pista de última hora. E letra D, cortar por cima do canteiro. Qual é a resposta certa da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos à nossa verificação. Você perdeu a saída da rodovia. O que fazer? Se a sua escolha foi a letra B, C ou a letra D, está errado aí cada uma dessas alternativas, tá? A resposta certa aí é a letra A, seguir até o próximo acesso sem frear ou cortar pela direita de forma perigosa. E vejam só, o condutor deve seguir as regras das vias e garantir a segurança de todos. Dica: não force a entrada, tá? Risco de acidente é altíssimo. Fiquem ligados aí quanto a isso, hein? Bora partir da próxima pergunta. Pergunta de número 14. Qual é a condição da superfície da pista indicada pela placa de advertência? Letra A, depressão. Letra B, pista irregular. Letra C, saliência. Ou a letra D, lombada. Qual é a resposta certa da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá. Qual é a condição da superfície da pista indicada pela placa de advertência? E a resposta foi a letra B de bola, pista irregular, ok? Questão de número 15. Antes de entrar em outra via, todo condutor deverá: letra A, ter certeza de que pode realizar a manobra sem perigo para os demais usuários da via. Letra B, dar um toque de buzina. Letra C, pisar no freio bruscamente. Ou a letra D, acender os faróis altos do veículo. Qual é a resposta certa da nossa questão? Observem bem as alternativas. E bora lá! Antes de entrar em outra via, todo condutor deverá o quê? E a resposta é a letra A, ter certeza de que pode realizar a manobra sem perigo para os demais usuários da via, beleza? Então é essa aí a resposta certa. Lembre-se, pessoal, que na maioria das vezes as alternativas maiores ou aquela mais completa da informação será a resposta certa, beleza? Na letra B, que diz dar um toque de buzina, ela não especifica se é um toque breve, longo, sucessivo, então já fiquem ligados, tá? E a gente considera como pegadinha a letra B. A letra C, que diz pisar no freio bruscamente, cuidado com esse freio bruscamente, tá? Também é pegadinha. E na letra D, onde diz acender os faróis altos do veículo, falou em farol alto, a gente considera também
como armadilha, a não ser que o tema da questão esteja tratando sobre a utilização dos faróis altos fora das áreas urbanas, tá? Com exceção ao cruzar com outro veículo. Qualquer outro tipo de situação falando sobre o farol alto, vocês vão considerar a alternativa aí como armadilha, beleza? Sendo assim, vamos à nossa próxima pergunta. Vamos lá, questão de número 16. Em caso de pneu estourar em alta velocidade, o condutor deve, letra A, frear bruscamente, letra B, segurar firme o volante e reduzir gradualmente, letra C, virar o volante rapidamente ou a letra D, acelerar. Qual é a resposta certa? Prestem bastante atenção. E vamos lá, turma. Em caso de pneu estourar em alta velocidade, o condutor deve o quê? Segurar firme o volante e reduzir gradualmente, certo? Então, se essa foi a sua escolha, letra B de bola, meus parabéns. Então, a letra A, que diz frear bruscamente, vocês já sabem, é pegadinha. Virar o volante rapidamente, pegadinha também, tá? Vocês nunca devem fazer isso. E acelerar também não é o recomendável, certo? Então vejam só o nosso breve comentário. Frenagem brusca pode causar perda de controle. Controle primeiro, freie depois. Ou seja, se você tem o controle ali do carro, você consegue frear suavemente, certo? Evitando um acidente de trânsito. Agora, se o condutor priorizar frear primeiro para depois tentar controlar o carro, com certeza vai provocar um acidente de trânsito, pois o controle do veículo nesse caso vai ser muito mais difícil, tá bom? Então, turma, priorizem sempre o controle primeiro para depois frear, beleza? Bora partindo da próxima pergunta. Agora, questão de número 17. Quando a manutenção preventiva é negligenciada, o risco aumenta principalmente por letra A, redução da capacidade de resposta do veículo, letra B, excesso de confiança do condutor, letra C, melhora do desempenho mecânico e letra D, menor consumo de combustível. Qual é a resposta certa da nossa questão? Será aí a letra A, B, C ou a letra D? Prestem bastante atenção. E vamos lá. Quando a manutenção preventiva é negligenciada, o risco aumenta principalmente. E a resposta é letra A, pessoal. Redução da capacidade de resposta do veículo, certo? Então, se essa foi a sua escolha, meus parabéns. E o nosso comentário é: o veículo deve estar em perfeitas condições para responder às ações do condutor. Beleza? Vamos lá, questão de número 18. Dentre os sistemas que compõem o veículo automotor, indique aquele que tem a finalidade de transferir a força, rotação e torque do motor às rodas. Letra A, sistema de transmissão. Letra B, sistema de arrefecimento. Letra C, sistema de alimentação. Ou a letra D, sistema de direção. Qual é a resposta certa da nossa questão? Faço uma breve análise aí de vocês. E bora lá! Dentre os sistemas que compõem o veículo automotor, indique aquele que tem a finalidade de transferir a força, rotação e torque do motor às rodas. E a resposta é a letra A. Isso aí, é o sistema de transmissão, beleza? Pergunta de número 19. Qual procedimento a seguir é inadequado no socorro a uma vítima de atropelamento? Letra A, sinalizar adequadamente o local do sinistro. Letra B, movimentar a vítima antes da chegada do socorro especializado. Letra C, procurar manter livre o fluxo de veículos na via. E a letra D, isolar o local do sinistro
para que curiosos não parem na área de fluxo da via. E qual é a resposta certa da nossa questão? Observem bem as alternativas. E vamos lá, turma, voltando à pergunta, qual procedimento a seguir é inadequado no socorro a uma vítima de atropelamento? E a resposta foi a letra B de bola. É o que diz movimentar a vítima antes da chegada do socorro especializado, tá? Isso é inadequado, ou seja, não pode fazer isso aí, tá bom? Então foi essa aí a resposta certa. Bora à próxima pergunta. Questão de número 20. Os veículos mais lentos e de maior porte, ao transitar por pista de rolamento que comporte várias faixas de circulação no mesmo sentido, devem: letra A, utilizar o pisca-alerta e a buzina. Letra B, transitar pela faixa da direita. Letra C, circular pela faixa da esquerda. Ou a letra D, deixar os faróis acesos. Qual é a resposta certa da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá. Os veículos mais lentos e de maior porte, ao transitar por pista de rolamento, que comporte várias faixas de circulação no mesmo sentido, devem o quê? Transitar pela faixa da direita, tá? Então, se essa foi a sua escolha, a letra B de bola, meus parabéns. Lembrando que na faixa da esquerda é destinada para quem? Para os veículos que desenvolvem maior velocidade e também destinados para se fazer as ultrapassagens, beleza? Bora à próxima questão. Pergunta de número 21 diz o seguinte: qual das alternativas seguintes está correta? Letra A, o resgate 193 não é um serviço oferecido pelo Corpo de Bombeiros. Letra B, o SAMU pode acionar o serviço de resgate ou outros, se houver necessidade. Letra C, o serviço de Corpo de Bombeiros não é utilizado para emergências relacionadas à saúde. E a letra D, o SAMU não foi idealizado para atender emergências relacionadas a sinistros de trânsito. Qual é a resposta certa? Será a letra A, B, C ou a letra D? Analisem bem. E vamos à nossa verificação. Qual das alternativas seguintes está correta? E a resposta é a letra B de bola, que diz que o SAMU pode acionar o serviço de resgate ou outros se houver necessidade, tá? Então a afirmação das demais alternativas aí estão erradas. Bora à próxima pergunta. Questão de número 22. Quais exigências deverão ser atendidas pelo condutor de transporte de escolares? Letra A, ser maior de 21 anos e habilitado na categoria E. Letra B, ser maior de 18 anos e habilitado na categoria D. Letra C, ser maior de 21 anos e habilitado na categoria D. E a letra D, ser maior de 18 anos e habilitado na categoria E. Qual é a resposta certa da nossa questão? Ou ele vai ser maior de 18 ou maior de 21. Ou ele também vai ser habilitado na categoria E ou na letra D, tá? É as únicas opções aí que tem entre as alternativas. Então, qual é a resposta certa? E bora lá, a resposta certa aí é a letra C de casa, ser maior de 21 anos e habilitado na categoria D. Essas são as exigências para quem vai conduzir transporte de escolares, beleza?
Bora seguindo aí. Pergunta de número 23 diz o seguinte: de acordo com os princípios da direção defensiva, quando o sinistro de trânsito é considerado evitável? Letra A, quando o condutor deixa de fazer tudo o que razoavelmente poderia fazer para evitá-lo. Letra B, quando o sinistro ocorre, apesar do condutor fazer tudo para evitá-lo. Letra C, quando o condutor respeita as normas de trânsito e mesmo assim o sinistro acontece. E a letra D, todas as respostas estão certas. E aí, turma, qual é a resposta certa da nossa questão? Prestem bastante atenção. E bora lá então. De acordo com os princípios da direção defensiva, quando o sinistro de trânsito é considerado evitável? E a resposta é a letra A, quando o condutor deixa de fazer tudo o que razoavelmente poderia fazer para evitá-lo, tá? Então foi essa aí a resposta certa da nossa questão. No caso da letra B de bola, pessoal, é considerado um sinistro de trânsito inevitável, tá? Que é exatamente quando o sinistro ocorre, apesar do condutor fazer tudo para evitá-lo, tá? Isso é inevitável. No caso da letra A, é o evitável, beleza? Bora à próxima pergunta. Vamos lá, questão de número 24. Sobre a função do sistema de direção, marque a alternativa correta. Letra A, controlar a temperatura do motor. Letra B, evitar os desgastes das peças. Letra C, movimentar as rodas dianteiras, colocando o veículo na direção desejada pelo condutor. E a letra D, forçar e impulsionar o óleo através das canalizações do motor. Qual é a resposta certa da nossa questão? Vejam bem cada uma das alternativas. E bora lá! Sobre a função do sistema de direção, marque a alternativa correta. E a resposta aí foi a letra C de casa, ok? Movimentar as rodas dianteiras, colocando o veículo na direção desejada pelo condutor. Então essa aí é a função do sistema de direção. Pergunta de número 25. Acompanhe aí. A habilitação na categoria D dá direito de conduzir veículo motorizado. Letra A, para transporte de passageiros, tendo até 8 lugares, excluído o do motorista. Letra B, para transporte de passageiros cuja lotação exceda a 8 lugares, excluído o do motorista. Letra C, de peso máximo maior que 3.500 kg. Ou a letra D, para transporte de cargas perigosas. Qual é a resposta certa da nossa questão? Observem bem. E vamos lá. A habilitação na categoria D dá direito de conduzir veículo motorizado. E a resposta é a letra B de bola. Para transporte de passageiros cuja lotação exceda a 8 lugares, ou seja, que tenha mais de 8 lugares, excluído o do motorista, ou seja, sem contar com o lugar do motorista, tá? Então é essa aí a resposta certa da nossa questão, a letra B de bola. Pergunta de número 26. Quais os cuidados devem ser seguidos ao estabelecermos a distância adequada para a sinalização de sinistros ocorridos à noite? Bora lá. Letra A, dobrar a distância e utilizar materiais luminosos. Letra B, apenas dobrar as distâncias. Letra C, proceder da mesma forma caso o sinistro ocorresse durante o dia. E a letra D, apenas utilizar sinais luminosos. Qual é a resposta certa da nossa questão? Observem aí cada uma das alternativas.
E vamos lá, turma. Quais os cuidados devem ser seguidos ao estabelecermos a distância adequada para sinalização de sinistros ocorridos à noite? Se a questão está falando sobre a sinalização de sinistros ocorridos à noite, quer dizer que essa distância adequada não vai ser a mesma utilizada durante o dia, certo? Então, sabendo disso, a gente já elimina a letra C, tá? Que diz que é para proceder da mesma forma caso o sinistro ocorresse durante o dia. Então, fiquem ligados nesses detalhes aí, tá? Letra A, que diz dobrar a distância e utilizar materiais luminosos. Tem duas situações aí, tá? Na alternativa A. E será que é essa aí a resposta certa? Acompanhe aí, vamos ver a letra B. Apenas dobrar as distâncias. Olha só, na letra A está dizendo que é para dobrar a distância e além de dobrar a distância, está dizendo para utilizar materiais luminosos. E já na letra B está dizendo que apenas dobrar as distâncias. Então, sabendo disso, ainda mais aparecendo a palavrinha apenas, a gente vai eliminar a letra B, tá? Pois ela será considerada como pegadinha. Agora, na letra D, que diz apenas utilizar sinais luminosos, a gente também vai eliminar pelo mesmo motivo, por aparecer essa palavrinha apenas, e ela está nos dizendo aí que é para utilizar apenas os sinais luminosos. Então vejam que a letra A é exatamente a resposta correta, pois ela apresenta duas situações que devem ser seguidas, que é dobrar a distância e utilizar materiais luminosos, o que seria também sinais luminosos, tá bom? Então lembre-se que essa aí é a alternativa mais completa de informação, tá? Só reforçando essa dica aí para vocês. Bora à próxima pergunta. Questão de número 27. Quando não houver sinalização regulamentadora, a velocidade máxima permitida em via caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e vias secundárias e locais, será letra A de 80 km por hora, letra B de 40 km por hora, letra C de 60 km por hora ou a letra D de 30 km por hora. Qual é a resposta certa da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá, turma, retornando à pergunta. Quando não houver sinalização regulamentadora, a velocidade máxima permitida em via caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e vias secundárias e locais, será de 60 km por hora, beleza? Então, quem escolheu a letra C de casa aí como correta, meus parabéns, acertou a questão. Então, vejam, pessoal, que essas informações apresentadas aí na questão para vocês estão se referindo a uma via arterial, onde a velocidade máxima é de 60 km por hora, como a gente acabou de ver aí na nossa questão, beleza? Bora à próxima pergunta. Questão de número 29, turma, diz o seguinte: o que indica a sinalização vertical de advertência a seguir? Vejam a imagem da placa e bora lá. Letra A, passagem sinalizada de escolares. Letra B, passagem sinalizada de pedestres. Letra C, trânsito de pedestres. Ou a letra D, área escolar. Qual é a resposta certa? Observem bem. E vamos lá então, o que indica a sinalização vertical de advertência a seguir? Observem que tem um adulto com uma criança mais a faixa sinalizada. Então a resposta é a letra A, passagem
sinalizada de escolares, tá? Então, sempre que tiver uma criança junto com um adulto, estará se referindo a escolares, beleza? Se só existir apenas um adulto na placa, aí sim a placa estará se referindo a pedestres. Bora à próxima pergunta. Agora, para a gente fechar aí com chave de ouro, vejamos a nossa 30ª questão. Um condutor inicia a ultrapassagem e percebe outro veículo iniciando ultrapassagem atrás dele. Ele deve, letra A, voltar para sua faixa com segurança, letra B, acelerar ao máximo, letra C, manter posição ou a letra D, ignorar. Qual é a resposta certa? Prestem bastante atenção. E vamos daí retornando à pergunta. Um condutor inicia a ultrapassagem e percebe outro veículo iniciando ultrapassagem atrás dele. Ele deve, nesse caso, o quê? Voltar para sua faixa com segurança, tá? Então, a resposta certa aí da nossa questão foi a letra A. E aí, turma, dessas 30 questões, qual foi o resultado de vocês? Não se esqueçam de comentar aí nos comentários e nos digam também de qual estado você está assistindo a esse vídeo. E se você realmente gostou do nosso conteúdo, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece aí e que vai fazer a prova teórica do Detran, tá bom? E se você quer treinar mais questões como essa, tem uma playlist aí, vai estar em algum lugar na tela aqui para vocês. É só vocês clicarem para acessar aos vídeos e continuar o estudo aí de vocês, tá? O meu desejo é que todos vocês alcancem a tão esperada aprovação de primeira. Então, para geral aí que já está com a sua prova teórica marcada, desejo a todos uma excelente prova. Façam a prova com bastante calma, pessoal. E lembre-se sempre de sublinharem as palavras-chave da questão, o que facilita a compreensão de vocês nas questões, beleza? Vou ficando por aqui, turma, e a gente volta, se Deus quiser, logo mais com mais questões da prova teórica do Detran. Forte abraço, turma. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.